Olá, Tati, eu me chamo Clara e a minha história começa assim. Sempre fui muito pobre e morava numa comunidade junto com os meus avós, primos, tios e com a minha mãe, que era solteira. Ela, por sua vez, trabalhava em casa de família e era muito explorada. Não era alfabetizada e vivíamos com muita dificuldade. Na verdade, na nossa família, ninguém tinha um bom nível de escolaridade. Mas eu sempre me esforcei, porque eu gostava de estudar. Quando completei 13 anos, minha mãe ficou muito doente, vítima de um câncer de estômago avançado. E eu sabia que era uma doença grave, mas nem passava pela minha cabeça que eu iria perdê-la tão rápido. Só que eu perdi. Em apenas 2 meses, eu fiquei sem a minha mãe. Não, mãe, não faz isso comigo, mãe, por favor. Mãe, mãe, volta pra mim, mamãe. Acorda, mãe. Mãe, você não pode me deixar aqui sozinha. Mãe, abre o olho, por favor, mãe. Acorda, mãe. Me deixa só. Me deixa só, mãe. Eu perdi o chão. Durante o velório, eu passei muito mal e tentei abrir os olhos dela até na tentativa de fazê-la voltar. Foi uma coisa tão desesperada, como se eu pudesse tirar ela daquela situação. Mas não adiantou. Eu fiquei sob os cuidados dos meus avós e da minha tia. Mas meus avós já eram muito idosos e em pouco tempo faleceram também. Aos 14 anos, eu arranjei um emprego e comecei a trabalhar, meio período, numa firma perto de casa. E ganhava meio salário, o que não era muito, mas era o que tinha para aquele momento. Aos 15, tive a curiosidade de conhecer o meu pai, mas me arrependi de ter procurado por ele. Pedi ajuda para terminar o colegial, já que eu não estava mais trabalhando. Ele até começou a me ajudar com um valor simbólico, mas era quando dava, nem sempre esse dinheiro vinha. E com o tempo, ele deixou de me ajudar. Eu tive então que dar o meu jeito. E de alguma forma, eu precisava trabalhar. Foi então que eu aprendi a fazer jogo do bicho e comecei a trabalhar numa barraquinha. Eu não ganhava muito, mas dava para viver. E foi assim que eu consegui concluir o colegial. Apesar das dificuldades da vida, eu era uma menina alegre. E pelo fato de trabalhar com jogos, eu era bem comunicativa. Só que as pessoas muitas vezes confundiam a minha simpatia com a liberdade que achavam que podiam ter. Mas eu não dava intimidade para ninguém, não. Em 2004, quando eu ainda estudava e voltava para casa à noite, tinha muito justiceiro na favela em que eu morava. E uma vez, o chefe deles me viu passar e mandou me chamar. Com muito medo, eu fui. Ele achava que eu já tinha me tornado mulher, mas eu ainda era só uma menina. Olha só, hein, gatinha? Tem tempo que eu tô de olho em você, hein? É você que eu quero. Se liga. Com medo, eu não disse nada. E foi naquele barraco que ele começou a fazer o que ele queria comigo. Mas logo ele percebeu que eu ainda não sabia de nada. Então ele parou. O chefe dos justiceiros da favela ficou muito bravo por eu não ter falado sobre a minha falta de experiência. E eu não conseguia falar nada, imagina. Eu só chorava. Ia falar o quê? Estava aterrorizada. Mesmo assim, ele disse que eu ainda seria só dele. Graças a Deus, desse eu me livrei, pois ele acabou sendo preso e morto pela polícia durante uma fuga. Eu continuei trabalhando com o jogo do bicho. Tive um breve envolvimento com outro homem, que era casado, e ele não me deixava em paz. Vivia atrás de mim, na lanchonete onde eu fazia o jogo do bicho, e foi aí que um amigo taxista me deu um conselho. Clara, você é uma menina tão esperta, você precisa arrumar um emprego melhor. Dá uma olhada nesse jornal aqui. Tem muita oportunidade de emprego. É, tem razão. Obrigada, viu? Muito obrigada mesmo. Eu vou dar uma olhada. Obrigada, quem sabe, né? Além de encontrar um emprego melhor, eu precisava me livrar daquela relação sem futuro com aquele homem casado.
Foi então que, procurando uma vaga de emprego, eu vi um anúncio que me encheu os olhos. Urgente, oferecemos vagas para moças com ou sem experiência, altos ganhos e moradia. Era tudo o que eu precisava para resolver a minha vida sozinha aos 17 anos e sem depender de ninguém. Fui apenas com a roupa do corpo e fiquei lá, fazendo o trabalho que me foi destinado. Se é que vocês entendem. Ninguém sabia de nada. E a minha tia, a única que ainda era viva, já tinha ido me procurar até no necrotério. Quando eu voltei, já não era mais aquela menina boba. Agora eu já havia me transformado numa mulher toda trabalhada no salto, muito bem vestida, e eu estava de volta à comunidade, somente para buscar os pertences que eu havia deixado na casa da minha tia. Aluguei uma casa, comecei a comprar os móveis e depois disso trabalhei em outros lugares do mesmo segmento. E foi numa dessas casas de tolerância que eu conheci o Edson. Ele queria que eu parasse de trabalhar. No começo eu duvidei dele, mas como prova, ele começou a me presentear com várias coisas para que eu não dependesse mais daquele trabalho. Queria que eu deixasse aquela vida para ficar com ele. Foi então que ele me convenceu e eu passei a ficar somente em casa. O Edson era um homem que me surpreendia e de um jeito que eu até estranhava. Clara, o que é que você pretende fazer da sua vida? Quais são seus planos? Edson, eu sempre gostei muito de estudar. A minha família que não teve estudo, não pôde me dar estudo direito. Mas eu sempre gostei muito de estudar. Então eu queria ser diferente. Eu quero estudar para ser, sei lá, alguém melhor. Ser alguém na vida, né? Foi aí que o Edson pagou o meu primeiro curso profissionalizante de técnica de raio-x. Fiz o curso, terminei e fui trabalhar. Só que o Edson era casado e eu não queria manter um relacionamento com ele. Até conheci outro rapaz, me apaixonei e queria inclusive ter um filho. Sei lá, formar uma família, como todo mundo. Mas ele não queria compromisso por achar que ainda éramos muito jovens. Eu tinha medo de ficar sozinha e expressei minha vontade de ser mãe ao Edson. É sério que você quer ter um filho? É sim, eu sempre quis ter filho. Isso era tudo que eu precisava ouvir. Então, aos 25 anos, eu engravidei do Edson. Precisei parar de trabalhar como técnica de raio-x e, por conta da gravidez, comecei outro curso técnico, um de prótese dentária, que era a profissão do Edson. Trabalhamos durante 15 anos juntos no laboratório de próteses dentárias. E eu era tão boa profissional que muitas pessoas de outras cidades vinham fazer suas próteses comigo. E assim, me vi obrigada a fazer graduação em odontologia. E foi no final da minha graduação, em 2019, que eu, já mais madura, queria conhecer alguém que fosse livre, queria alguém só para mim. Alguém para me sentir amada. Afinal, eu já tinha vivido de tudo. Eu precisava namorar de verdade. E até conheci algumas pessoas, mas acabei me decepcionando. Mas foi no final de 2019, terminando a faculdade, que eu conheci o Marcelo numa danceteria. Na noite em que nos conhecemos, ele pediu o meu telefone e logo no outro dia me ligou. Confesso que eu achei ele um pouco acelerado e não gostei de receber a ligação, mas permiti que ele me conhecesse melhor. E daí a nossa amizade virou namoro. O Marcelo era um homem sério, de família, e assim como eu, também buscava um relacionamento. Então me entreguei a ele como nunca havia me entregado a outro homem na vida. Fui sincera e contei toda a minha história, inclusive da relação que eu tinha com o Edson, o pai da minha filha, que já tem inclusive uma certa idade, mas continua me ajudando, mesmo não tendo mais nada comigo. O Marcelo foi o meu primeiro namorado de verdade. Mas como nem tudo é perfeito, ele também tinha um passado. E acabei descobrindo que a ex-mulher dele era irmã da cunhada dele, que inclusive morava muito perto da casa dele. E isso se transformou num inferno nas nossas vidas.
Porque a ex-mulher do Marcelo vivia na casa da irmã e apesar de eles já estarem separados há 1 ano, eu fiquei sabendo que os dois ficavam juntos de vez em quando. O fato era que ela não havia superado o término e vivia com as fotos dele nas redes sociais. O fato era que ela não havia superado o término e vivia com as fotos dele nas redes sociais. Aquilo me enlouquecia. E eu não me conformava. Como é que eu podia ter me entregado a uma pessoa como o Marcelo? Cheio de problema. Mas enfim, o tempo foi passando, eu fui levando aquela situação e quando chegou o dia dos namorados, o Marcelo me deu um anel. Um lindo presente. Mas como eu trabalho como cirurgiã dentista, não posso usar quando estou com clientes. Então eu guardei o anel. Mas certo dia, quando eu fui procurar... Ué, cadê meu anel? Cadê o anel que o Marcelo me deu? Nossa, eu tinha certeza que eu tinha deixado aqui. Será que eu tô ficando doida? Não, tava aqui, eu sei que tava. Marcelo, eu não tô achando o anel que você me deu. Você pegou, guardou em algum lugar? Eu não. Você deve ter jogado fora e não percebeu. Imagina se eu ia jogar fora um anel daquele. Eu tirei só pra lavar a louça. Eu tenho certeza que eu deixei aqui. Eu sofri muito procurando esse anel. Só que mentira tem perna curta. E eu acabei vendo uma foto da ex do Marcelo usando o anel que ele tinha me dado. Eu não podia acreditar. Naquela noite ele foi dormir comigo. Mas eu chorei a madrugada inteira de tão decepcionada que eu estava. Mas preferi não dizer nada. O que foi, meu amor? Por que você tá chorando? O Marcelo ficou preocupado e até me deu uma carona pro trabalho. Foi então que no caminho eu resolvi abrir o jogo. Quer saber de uma coisa, Marcelo? Eu ia ficar calada, mas não vou não. Nossa, Clara. O que foi que aconteceu? Eu posso ter até cara, mas eu não sou idiota, viu, Marcelo? Você sabe muito bem que eu não perdi o meu anel. O anel que você me deu. Ele não foi pro lixo, eu não perdi. Você pegou ele de mim. Clara. E deu pra sua ex-mulher. Por favor, me perdoa, me perdoa. Eu levei o anel embora. Mas foi só porque eu achei que você não tinha gostado. Eu não fiz por mal. Não fez por mal, não fez por mal, mas deu o anel pra sua ex-esposa. Se coloca no meu lugar. O que você acha? Eu acabei perdoando o Marcelo, mas não tenho paz. A ex-mulher dele vive aparecendo. Eu já peguei várias conversas entre os dois no celular e não consigo acreditar mais em nada. Eu tenho muito medo de deixar a vida que eu tenho e que eu construí com muita dificuldade para me dedicar a um homem que não sabe o que é da vida. Estamos juntos há 3 anos e chegamos até a trocar alianças numa missa em Aparecida. Mas brigamos e eu devolvi a aliança para ele. Nos últimos tempos, tenho percebido que ele tem me tratado mal. E no último final de semana, ele veio me dizer que quer ficar sozinho, que está confuso, que é um tempo. Mais uma vez, eu passei a noite chorando. A única coisa que eu pedi a Deus foi uma chance de ter uma pessoa ao meu lado com quem eu pudesse me casar, ser fiel, e que eu pudesse ser tudo na vida dessa pessoa e ela na minha. Mas isso parece tão difícil. Às vezes fica a dúvida. Será que o meu passado influencia nas atitudes do Marcelo? Será que é por esse motivo que ele não consegue me levar a sério? Será que eu nunca vou encontrar alguém que realmente saiba me dar valor? Dar valor a uma mulher de verdade que queira ser fiel até o último dia de sua vida? Será que eu estou pedindo demais? Aconteceu comigo. Ativa.